Interior do estado de Minas Gerais. Uma pequena vila no meio do nada. Isolamento, montanhas, silêncio. O homem, a paisagem, o tempo. É isso que conta o documentário sobre o cotidiano de um pequeno vilarejo rural de difícil acesso no interior de Minas Gerais, nas imediações do Parque Estadual de Ibitipoca, que fica a aproximadamente 72 quilômetros de Juiz de Fora. No Culto Circuito de hoje, converso com o juiz forano Marcos Pimentel, documentarista, diretor, roteirista e produtor independente, que fala sobre seus mais recentes trabalhos, A Poeira e o Vento e Século. Seja muito bem-vindo ao Culto Circuito, Marcos. Muito obrigado. Marcos, esse trabalho, A Poeira e o Vento, ele foi premiado no Festival É Tudo Verdade, que é o maior festival de documentário da América Latina. Ele homenageia a natureza? Olha, eu acho que de alguma maneira ele é um trabalho que mostra pessoas, o cotidiano de pessoas que têm particulares relações com a natureza, da qual necessitam física e até mesmo existencialmente. Eu acho que essas pessoas que habitam as montanhas do interior de Minas Gerais têm uma forma de se relacionar com a natureza muito diferente da gente, homens urbanos, né, do meio urbano. E essas pessoas, eu acredito que em alguns determinados momentos do filme, eles acessam a natureza de uma forma diferente. A forma deles de se relacionar com o mundo passa também pela paisagem. Então a gente acompanha alguns personagens que vão crescendo e interagindo com aquela paisagem ali, que mostram também pela exuberância do lugar as dimensões do homem, a pequenez do homem diante dessa imensidão. A Poeira e o Vento foi um filme que estreou em 2011, no início do ano, mas também um outro filme seu, chamado Século, estreou no mesmo ano, no final do ano de 2011. Existe alguma relação entre A Poeira e o Vento e Século? Não, são dois filmes completamente diferentes, que por coincidência de cronograma acabaram sendo lançados no mesmo ano. Mas Século é um ensaio audiovisual sobre a memória e sobre esses atos voluntários e involuntários que a gente carrega dentro da gente, sabe? Essa coisa de repente, um objeto, uma cor, um cheiro te desperta uma lembrança, faz com que isso saia de dentro de você, né? E a gente não tem muito controle. Às vezes você quer lembrar alguma coisa e não consegue, às vezes você não quer lembrar e consegue. Então eu utilizo a separação de um casal, é o meu ponto de partida, mas não é um filme de amor ou de desamor. Eu parto da separação de um casal para fazer uma reflexão sobre a memória. E A Poeira e o Vento é um filme completamente diferente, um documentário observacional sobre o cotidiano dessas pessoas que vivem isoladas nas montanhas mineiras. A Poeira e o Vento é um filme mais silencioso. Você priorizou esse tipo de filme nesse tipo de narrativa? Com certeza, é um filme super silencioso, é uma observação muito discreta, pudica, recatada, onde eu vou lá, eu vou conviver com esses personagens e não interajo com eles verbalmente. É um filme que prescinde da palavra na sua narrativa, na sua construção narrativa. Já o Século não. O Século é um filme que tem um texto que permeia a história, um texto construído previamente, modificado ao longo da realização do trabalho, e que tem duas vozes que vão te conduzindo, como se fossem sussurros ali de alguém dialogando com a sua própria consciência. E Marcos, esteticamente os filmes são diferentes. A Poeira e o Vento é um filme colorido e Século é um filme em preto e branco. Por que essa diferença, dessa tonalidade? Eu acho que, assim, quando eu estou construindo um trabalho, né, eu começo a pensar todo tipo de linguagem cinematográfica que eu vou estar aplicando nele ali. E eu vou descobrindo isso ao longo do processo. Eu acho muito ruim quando você sobrepõe um estilo de narrar a uma história que não se adequa, que não exige, que não te pede aquilo, sabe? Então eu sou documentarista, trabalho com personagens de carne e osso na frente da câmera ali, então eu procuro sempre construir o filme com eles um pouco e com o acaso também. Por mais que eu tenha muita certeza e muita segurança do filme que eu estou fazendo ali previamente,
eu adoro também voltar para casa com um filme que eu não concebi, sabe? Entregar uma parcela da autoria para o imprevisto, para o acaso, para essas coisas esse imponderável ao qual a realidade está sujeita. Então, com isso, eu vou construindo os filmes e a história me diz se ela vai ser longa, que duração ela vai ter, que tipos se eu vou ter coloração, se não vou ter, até mesmo que tipo de material. Acho que a textura fílmica também é uma decisão que eu só tomo a partir do momento que eu já descubro e sei como vai funcionar a história que eu vou levar para a tela. O seu primeiro documentário foi aqui, quando você era estudante de rádio e TV da UFJF, e foi a Feira Livre, de 1998. O que mudou de lá para cá? Com certeza muita coisa. Você acumulou quantas obras? 78 obras já, não é isso? Não, são 78 premiações, mas eu tenho mais ou menos uns 25 documentários realizados. E eu acho que, claro, que desde a época de faculdade, eu descobri o documentário na Faculdade de Comunicação da UFJF, né? Foi onde eu tive o primeiro contato e tive a possibilidade de experimentar muita coisa. Era um momento de efervescência cultural muito grande, de alguns professores super anárquicos que nos estimulavam muito, que tinha aquela coisa no início tinha muita regra para a utilização de câmeras e de estúdio e tal, mas tinha aqueles professores que sempre chegavam e diziam assim: estou esquecendo a chave aqui, hein? Perdi a chave, sabe? Era o sinal que a gente entendia que podia ficar o fim de semana trabalhando no estúdio, fazendo um monte de coisa, podia pegar a câmera, sair para fazer a produção. E aí eu experimentei bastante coisa ali e a partir do momento que eu pude fazer um documentário, eu descobri que era ali que aquilo mexeu muito comigo. Era um campo onde eu podia explorar bastante coisa. E de lá para cá, eu acho que eu fui me tornando documentarista gradativamente, sabe? As experiências de faculdade foram extremamente intuitivas, não que eu tenha abandonado a intuição, é uma coisa que eu escuto muito ela na realização de qualquer trabalho, mas eu acho que eu fui me preparar melhor para isso. Eu resolvi estudar cinema especificamente, resolvi me especializar nisso, buscar um tipo de formação que me possibilitasse mais ferramentas na hora de trabalhar. Então, eu acho que, se você pegar os primeiros trabalhos que eu fiz na época de faculdade, existe um abismo entre aquilo e as obras que eu realizo hoje. Mas eles foram super necessários para que eu pudesse experimentar, eu pudesse me descobrir ao longo da minha trajetória. E você sempre trabalhou com película ou lá no início você trabalhava com VHS? Que é uma tecnologia completamente diferente, né, Mário? Com certeza. Na época de faculdade, a gente tinha câmera super VHS, que é uma coisa obsoleta que praticamente não existe mais, né? E agora, é até engraçado falar dessas coisas de tecnologia hoje em dia, porque eu ainda sou da época, comecei a trabalhar com película cinematográfica, a montar em moviola, a manusear o filme, a ter que esperar o resultado do laboratório. Isso aqui em Juiz de Fora? A gente começou a filmar, a Feira Livre Tem foi filmado o que a Feira Livre Tem foi filmado em 16mm, um concurso que a Prefeitura, Unesco, o FJF, uma série de parceiros na época, viabilizaram algumas pequenas experiências na cidade que infelizmente não tiveram continuidade e a gente, claro que sempre tinha que revelar fora. No Brasil só tem laboratório em Rio e São Paulo. Até hoje é assim. Que são revelações caríssimas, né, Marcos? São. É um tipo de material caro porque é tudo importado, que vem, não se fabrica película. É uma coisa que está até agora, quando a Kodak pediu o concordato, dizem que vai durar mais 6 anos, está todo mundo se adaptando ainda, mas esses dois trabalhos aqui são ainda finalizados em 35mm. O século, inclusive, foi filmado, captado em 35mm, com umas câmeras gigantes, super robustas, antigas e tal, mas que eu acreditava que essa história pedia isso, era purista, era esse tipo de linguagem que a gente tinha que estar aplicando nesse filme. Então, muda muito o formato, a gente vai se adaptando. Hoje em dia é até engraçado falar dessas coisas, porque chega na época assim, os alunos têm câmeras, às vezes, melhores que a faculdade, sabe? Com essa coisa de 5D, 7D, né? Todo mundo tem uma pequena ilha de edição no próprio laptop, né? E às vezes nunca ouviram falar em Super 8 ou VHS, Super VHS. Com certeza, né? Antes a gente dependia de uma série de coisas e o acesso era muito complicado. Hoje em dia a gente vive, desde o fim dos anos 90, a democratização dos meios de produção que trouxeram coisas muito boas. Você diz que A Poeira e o Vento é o mais mineiro dos seus filmes. Por que isso?
Olha, eu acho que pelo tipo de personagem que eu encontrei naquele lugar, apesar de é zona rural total, lugar de difícil acesso nas montanhas do interior ali, apesar de ser um cara de cidade, eu sou de Juiz de Fora e me criei aqui em Juiz de Fora e tal, apesar de ser um cara que veio do meio urbano, eu sempre me identifiquei muito com as montanhas, com essa vida rural, com essa subsistência dessas pessoas que habitam esses lugares e mais do que qualquer outra coisa, com a introspecção e o silêncio dessas pessoas, sabe? Eu fui para lá dividir com eles alguma coisa que também faz parte da minha personalidade. Eu acho que muito antes de eu me descobrir documentarista, de eu me perder pelo mundo e me descobrir documentarista, foi aqui na introspecção dessas montanhas que eu me descobri como gente e aprendi a me relacionar com o mundo de uma forma discreta e silenciosa. E esses personagens lá me atraíam muito por conta disso. Era um encontro com alguém que tinha, essencialmente, era muito parecido comigo. Então, por conta desse silêncio e dessa introspecção, eu acredito que A Poeira e o Vento seja, assim, o filme mais mineiro que eu já fiz até hoje. E você também fazia faculdade de psicologia, né? Aonde que a psicologia entra no cinema, nessa visão de mundo sua hoje? Eu acho que a gente tem muita gente fazendo um monte de coisa hoje em dia, né? Mas, infelizmente, a qualidade dos filmes não acompanha a quantidade, né? Eu sempre fico me perguntando assim, o que faz um realizador, sabe? Um autor que está ali, né? Você tem que ter um repertório amplo e um leque de estratégias para lançar a mão na hora que você vai precisar. Então, eu acredito que foi muito importante para mim na minha formação. Para poder chegar a ser o realizador que eu sou hoje, eu precisei ver, experimentar e ter contato com uma série de coisas. Eu acho que o meu repertório aumentou muito. Desde a metade do curso de psicologia eu já sabia que não queria ser psicólogo, mas eu fiz questão de não abandonar isso, porque me atraía muito estudar aqueles conteúdos ali e aplico hoje diretamente nos documentários que eu faço. Como foi fundamental para mim estudar produção em rádio e TV. Nunca trabalhei com rádio, mas foi Você não teve nenhuma experiência, então, com outro tipo de comunicação, outro veículo de comunicação com rádio, TV? Eu fiz bastante coisa para televisão, principalmente no início. Hoje em dia eu ainda realizo alguns documentários para TV. Publicidade não é uma coisa que eu faço, mas fiz no momento, logo depois que eu formei, ainda na faculdade, fiz bastante coisa. E logo que formei, fiz durante um período. Trabalhei numa emissora pública de televisão durante um ano, mas hoje minha relação com o veículo televisão é outra, é de fazer conteúdos, é de ser contratado para fazer algum tipo de conteúdo específico que vai ser veiculado lá, ou de ter meus filmes exibidos, né, nessa janela, né? Então eu tive sim, em diferentes momentos, contatos com TV, mas nunca foi uma coisa de viver lá dentro, de ser alguém que passa por diversos programas ou que vai construir uma carreira dentro de uma emissora de TV. A gente faz um rápido intervalo e logo voltamos a conversar com o Marcos Pimentel, documentarista, roteirista, e ele vai contar um pouquinho das conquistas dele fora do Brasil, em Cuba e na Alemanha. Não saia daí. Voltamos com o Curto Circuito. Hoje eu converso com Marcos Pimentel, documentarista, diretor, roteirista e produtor independente de documentários. Um deles, A Poeira e o Vento, lançado em 2011, e o mais recente, o documentário Século, também lançado em 2011. Marcos, por que ser documentarista? Olha, eu acho que foi a forma que eu encontrei de me relacionar com o mundo e de dizer para as pessoas as coisas que eu quero dizer. É a minha forma de expressão. Até hoje, tudo que eu quis dizer, o documentário me possibilitou, sabe? É muito comum a gente encontrar no Brasil diretores que começam fazendo um documentário, porque normalmente o custo é mais barato que um filme de ficção, e as pessoas acabam migrando para a ficção depois, né? Realiza documentário até se estabelecer um pouquinho e começa a fazer. Para mim isso não interessa, sabe? Eu gosto muito de assistir, de desfrutar a filmes de ficção, mas eu encontrei no documentário a minha forma de me expressar. Até hoje tudo que eu quero dizer, o documentário me possibilitou. Respiro o documentário 24 horas por dia, mas para mim, eu cheguei até isso
porque é levado por uma curiosidade e uma forma de tentar entender como o mundo funciona. Me interessa muito o comportamento do homem em determinados lugares, né, e situações, com certeza, e daí também talvez a minha formação mais genérica tenha me levado a isso de alguma forma, e o documentário o papel e a caneta que eu arrumei, né, para contar as coisas que eu quero dizer. Tudo que eu quis dizer até hoje, eu coloco nos meus filmes ali para que as pessoas saibam e Mas você não tem curiosidade ou interesse em realizar um filme de ficção? Não, eu comecei no início da minha atividade como realizador, eu até fiz algum trabalho de ficção, e hoje o Século é um trabalho, que é o meu último trabalho, é até difícil classificar. A gente, na classificação ali está como experimental, mas por falta de opção, porque normalmente quando você faz um filme, você vai os festivais e qualquer lugar que você vai exibir, você tem que classificar como documentário, ficção, animação ou experimental. Então, como ele não é documentário, não é ficção e não é animação, por falta de opção a gente acabou chamando ali de experimental. Para mim é um ensaio audiovisual que tem alguma coisa, tem uma construção, existe um texto ali, não é um documentário puro de forma alguma, mas acho que até hoje foi o mais longe que eu cheguei. Eu não me vejo fazendo filmes de ficção porque eu sou essencialmente documentarista. Eu não estou documentarista e vou me transformar em diretor de ficção, não. Eu sou documentarista. A sua formação é documentarista? E eu sou documentarista. E até que ponto o documentário interfere na ficção ou vice-versa? Você acha que a linha aí é muito tênue? Eu acho que sim, eu acho que na verdade antes a gente está construindo, você está fazendo um filme, independente do gênero dele, você está fazendo um filme, você tem que trabalhar com a linguagem cinematográfica. Eu detesto essa coisa de o povo que sai para fazer documentário e filma qualquer coisa e depois fala assim, a gente resolve na edição, sabe? Que é uma coisa muito comum. Ah, documentário não tem roteiro, documentário não. Cara, você está fazendo um filme, você tem que estruturar o filme, você tem que pensar na linguagem cinematográfica o tempo inteiro. Até porque você vai também contar uma história. Exatamente, você está contando ali e você tem que usar todas as ferramentas que você tem na mão. Você teve uma especialização muito importante com documentaristas brasileiros como Eduardo Coutinho e João Moreira Salles. Por que eles? Olha, foram na época que eu descobri que eu queria trabalhar com cinema documentário, eu comecei a buscar uma forma de me nutrir mais, sabe? Porque o contato que eu tive dentro da faculdade com isso era muito pouco ou praticamente nulo. Então, nessa época eram pessoas cujas obras me admiravam, me atraíam muito, né? Eu senti uma admiração profunda pelos filmes deles, e eram pessoas que nesse momento estavam dando alguns pequenos cursos, tá? Não passei por formação grande com eles, foi 2 cursos que o Eduardo Coutinho deu no Rio de Janeiro, outros 2 que o João Moreira Salles deu no Rio de Janeiro naquela ocasião, mas que foram cursos que me despertaram essa coisa. Eu falei, cara, essa a minha seara, essa aí, a minha praia. Aí que eu vou desenvolver meu trabalho. Eu pude realmente descobrir o que era exatamente fazer documentário e ainda partir para buscar outros cursos depois, né? E foi nessa partida que você deixou o Brasil e foi parar em Cuba, não é isso? Exatamente, eu fiz primeiro um curso de curta duração no ano 2000 e na Escola Internacional de Cinema e TV de Cuba, em San Antonio de los Baños. Eu fiz um curso curto, fiquei lá 3 meses e depois eles abriram, já era um curso de cinema documentário, depois eles abriram dentro do curso regular, os cursos de maior duração deles, a especialidade de cinema documentário. Então eu resolvi ir para lá, morar dentro da escola, de uma espécie de internato. Você vai lá, respira aquilo 24 horas por dia. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 2 anos lá, entre 2002 e 2004, no meio de 2002 até meio de 2004. Você se graduou, então voltou ao Brasil, é isso? Eu voltei para realizar um filme, O Espetáculo da Terra, que é sobre um cirquinho mambembe que se apresenta no norte de Minas e sul da Bahia. E logo depois eu emendei uma especialização em cinema documentário na Alemanha. Conta pra gente, como foi essa experiência na Alemanha? Como foi ver esses 2 mundos, né? Um mundo tão diferente em Cuba, com um cinema referência mundialmente, na Alemanha também, que é um país que tem uma cultura muito forte. Em parte de cinema, né, documentário. Não, com certeza. Foram 2 experiências muito enriquecedoras e também existia um abismo entre elas, né? Porque era sair de um mundo e ir para outro com características completamente diferentes. Foi um momento de exílio muito importante que eu vivi. Eu acho que isso de estar fora um tempo também te ajuda a ter mais contato com você mesmo, com seus valores, com as coisas que você acredita e descobrir para onde você vai apontar, né? Então foram períodos de uma criatividade intensa
e de muita experimentação. Eu pude filmar muito nesses dois lugares, experimentar algumas coisas e ali descobrir o embrião daquilo que eu fui desenvolver na minha obra depois. E ali também acabei aprendendo como seria a minha vida, porque viajar faz parte do meu dia a dia. Hoje em dia você faz os filmes, o escoadouro mais natural são os festivais e mostras de cinema, então a gente acaba frequentando isso em diferentes partes. Eu tive a oportunidade de estar em diferentes lugares, de filmar em diferentes lugares, de exibir meus filmes em diferentes lugares. Então eu descobri que eu ia ser como um caracol, um cara que tinha que levar a casa nas costas o tempo inteiro, sabe? Eu tinha que sempre ter uma mochila ali com mais coisas do que eu precisaria realmente, porque eu não sabia nunca quando eu ia voltar, se dali ia para outro lugar, e isso interfere muito na minha dinâmica pessoal hoje em dia. E por que você decidiu voltar ao Brasil? Para mim era fundamental. Eu acho que a gente vive num país de contrastes tão grandes que eu que trabalho com documentário encontro aqui matéria-prima muito rica para os filmes que faço. Muitas histórias, muitas realidades, né, Marcos? Com certeza, é um país continental e extremamente contrastante, né? A gente vai de um extremo ao outro muito facilmente. Você encontra uma Cuba no Brasil e também uma Alemanha no nosso país. Com certeza, e morando um do lado do outro, sabe? E isso me fascinava muito. Foi uma decisão, na época lá que eu estava no final do curso na Alemanha, eu fiz um documentário Ruminantes que foi super bem recebido, que quando passou no canal Arte lá, foi muito legal. Houve convite para ficar de vez lá, para ir morar lá mesmo, não somente durante o tempo do curso, e eu resolvi que não era isso que eu queria, sabe? Não é isso que me interessa. Foi uma opção voltar, e estou super feliz de ter feito isso. Saio o tempo inteiro, estou sempre viajando, meu passaporte é uma loucura, minha vida é um caos, minha vida pessoal, mas foi muito bom ter voltado, acho que foi uma decisão muito acertada. Em Cuba, Marcos teve também uma aula com um diretor que é referência em ficção, né? Ele já é formado em documentarista, que é o Steven Spielberg. Quando ele entrou na sala de aula, qual foi a tua sensação? Na verdade, eu não sou nem um pouco deslumbrado com essas coisas, essas celebridades que a mídia produz aí. Foi uma aula como qualquer outra lá. Tive aulas com gente que não tem um nome tão grande quanto dele e que me valeram muito mais, sabe, acrescentaram muito mais ao que tinha, mas claro que é interessante você ver a visão do cara, o tipo de cinema que ele acredita, é muito diferente do tipo de cinema que... Extremamente comercial, né? Extremamente comercial, aliás, não tem nada a ver com o perfil daquela escola, mas aquela escola... Cuba atrai a curiosidade do mundo inteiro, né? Então essas figuras vira e mexe história lá. Eu lembro que quando eu estudava lá, de repente chegou um dia, a coordenadora chamou os alunos brasileiros, que são muito poucos, né? Chegou e falou assim, não, baixou aí um casal de brasileiros, que é uma atriz famosa e tal, que quer falar com vocês. E chega lá, tá a Patrícia Pilar e o Ciro Gomes, que eles estavam no início de relação, os dois ali, resolveram visitar aquela escola lá, sabe, por curiosidade dela. E o que a gente tem para falar com eles? Nada, né? É uma coisa... Mas você acha que Cuba atrai esse fascínio pelo isolamento da ilha? Eu acho que todo mundo tem uma curiosidade muito grande o que acontece lá, né? Ouve-se muito, né? Teve toda essa visão romântica de comunismo e tal, e essa coisa de ficar muito fechada ali, né? E todo mundo questiona o que acontece, Fidel e todos os ícones da Revolução, essa jogada toda aí. Eu acho que isso mexeu com o imaginário do mundo todo. Tanto que qualquer coisa, uma ilha desse tamanhozinho, mas que é notícia, tudo que acontece lá é mídia o tempo inteiro, né? O Papa vai lá, alguém falou um negócio de direitos humanos, Guantánamo, né, Balseiros, alguém vai fugir, direitos humanos, algum esportista que pediu fugiu da delegação, não quer voltar, aquela blogueira, qualquer coisa lá é faísca. Né? E Marcos, você vê alguma diferença do público, a percepção do público para cinema documentário, tanto na Europa quanto nas Américas? Você acha que o público tem a mesma percepção? Não, eu acho que o público está cada vez mais acostumado a assistir cinema documentário. Mais ou menos no final dos anos 90, a gente experimentou no mundo um boom de realismo muito grande em diferentes esferas. E aí ali aconteceram fenômenos interessantes que as pessoas começaram a ir no cinema e descobrir que também se podia ir ao cinema para assistir documentário. Tem os filmes do Michael Moore,
que bombaram no final dos anos 90 e início dos anos 2000 ali, foram grandes êxitos de bilheteria, né? E no Brasil, especificamente, coincide com o período em que o Eduardo Coutinho volta a filmar de forma mais ou menos sistemática. Ele lança um filme por ano, um filme a cada 2 anos. Esses filmes foram muito bem o público perdeu esse ranço que se tinha sobre o documentário, que durante muito tempo sempre foi considerado um gênero menor, um gênero mais chato, ligado a esse documentário televisivo, muito parecido, muito centrado em entrevista, muito ligado a vídeo educativo e didático, com uma carga pejorativa, cansativa, chata mesmo, sabe? E eu acho que as pessoas descobriram que não, que o documentário pode ser bastante interessante. E você também pode se emocionar com personagens reais. O Michael Moore ele deu um impulso para o documentário nos Estados Unidos, mas para o lado comercial. E aqui no Brasil você acha que existe também essa pegada, esse ritmo comercial com o documentário, ou ainda está no processo de comercialização desses tipos de histórias? Eu acho que a história a relação do público com o documentário no Brasil ainda é muito recente para a gente apontar qualquer tipo de tendência ali. Mas eu acho que uma coisa que acontece, as pessoas ainda já estão cada vez mais acostumadas, mas ainda não desfrutam isso totalmente. Excepcionalmente, quando surge uma coisa ou outra que tem um apelo midiático muito grande, como foi o ônibus 174, lançado pelo Padilha, que não coincidentemente é o cara que vai fazer Tropa de Elite depois, é um cara que tem uma pegada super comercial, que tem um diálogo com o público muito fácil, até mesmo o documentário que ele fez foi um êxito ali de bilheteria, né? Você assiste as coisas que o Coutinho faz, é uma contramão completamente, uns filmes que têm uma bilheteria muito menor, e podem até ser muito mais interessantes que aquilo, né? Mas não tem um apelo que teve o ônibus 174, que foi uma tragédia que todo mundo viveu, não teve o apelo que teve o Prisioneiro da Grade de Ferro, que era sobre os últimos dias do Carandiru ali, antes da implosão do presídio, né? Então isso varia muito. São mais de 20 obras. Qual a sua obra predileta? Olha, eu acho que isso é igual filho, é difícil você apontar, assim, sabe? Eu acho que todos os filmes que eu fiz me abriram muitas portas, aprendi muito com todos eles durante o processo de realização com todos eles, e foi muito gratificante poder exibir esse filme, todos eles para diferentes públicos. Aprendi muito com a recepção também, com o outro lado do processo. Então, acho complicado. Claro que eu posso ter alguns filmes que eu realizei que tem mais a ver com o meu estilo, com o meu sotaque cinematográfico, com aquele estilo que eu vim desenvolvendo ao longo da minha trajetória, né? Eu acho que aí a gente podia citar Nada com Ninguém, O Maior Espetáculo da Terra, Arquitetura do Corpo, e culminando agora com A Poeira e o Vento. Eu acho que são filmes que têm um embrião comum e com os quais eu me identifico muito. Mas eu não apontaria nunca o melhor. O melhor hoje pode não ser o melhor daqui a 15 minutos, depende muito do meu estado de ânimo naquele momento ali, sabe? E curto muito todos eles, são muito especiais para mim. E o programa fica por aqui, mas continua na internet. E você pode assistir a esse programa e aos outros programas anteriores no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Boa noite e até semana que vem.